Pronto. Vamos lá, ao vivo. Vamos lá. Karen já está entrando, coisa boa, tá vendo? Vamos lá, Karen está entrando. A gente já vai começando aqui. Bora lá. Aqui. Vamos lá. Meu Deus do céu, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Então, nós vamos dar a continuidade, né? Eu vou fazer uma breve recapitulação, então, da aula passada, alguns pontos para que a gente, então, dar essa sequência aí, né? Nós falamos a respeito de que não é só necessário ser um bom ouvinte, o ser o bom ouvinte é o princípio, né? Então, primeiro, nós precisamos aprender a ser bons ouvintes. Mas só o ouvir não é o suficiente. Claro que quando uma pessoa nos procura, ela espera que a gente dê o norte, que a gente ajude ela a encontrar o caminho, né? Fato. Mas isso não será feito adequadamente se não aprendermos a ouvir. E a falar, a gente não precisa, entre aspas, aprender, porque é um ato natural nosso, né? A gente foi estimulado no começo, lá quando era criança, a falar, aprender as palavras, mas depois que a gente aprendeu, isso aí descamba, tem gente que fala até demais, é por isso que a Bíblia diz, ó, pronto para ouvir, tardio no falar, né? Então, a respeito de falar, a Bíblia tem várias advertências e recomendações. Então, o falar, a gente parece que é treinado a sempre... Aliás, a gente é enganado, né? Nesse treinamento, a gente é enganado e nós sempre temos que falar. Então, essa questão que precisa ser corrigida. A gente precisa sempre ouvir. E aí nós precisamos, sim, ser ensinados a ouvir. É por isso que as advertências bíblicas também são no mesmo tom. Quem tem ouvidos, ouça. Então, nem todo mundo que tem ouvido, ouve adequadamente, né? Nem todo mundo que escuta, ouve. Então, a gente precisa sempre estar trabalhando essa ideia. Mas as pessoas, claro que elas esperam que a gente possa mostrar o caminho, ou pelo menos mostrar para elas as opções que ela tem. Trazer as soluções que ela não enxerga. Né? Porque a vida das pessoas, quando procuram um conselheiro, elas estão com neblina, está um nevoeiro, está tudo cinzento, né? Não enxerga a clareza das coisas. Tem uma grande limitação de enxergar um horizonte. Então, é claro que a gente vai precisar trazer sempre uma orientação. Então, nós falamos sobre essa necessidade, né? De trazer sempre aquilo que é direcionado, prático, não é algo teórico. Então, a gente precisa identificar para trazer, eu não digo soluções, porque, na verdade, eu acho que soluções vêm de Deus, que as pessoas precisam encontrar nelas mesmas. Então, isso é uma ação do Espírito Santo, trazendo uma iluminação na escuridão da sua vida. Penso eu que esse é o processo da graça de Deus, ou seja, não depende de nós. A gente viabiliza isso como instrumento de Deus, né, justamente para ir caminhando com essa pessoa. Mesmo porque nós também, nesse processo, devemos depender de Deus e sermos guiados por Deus. A gente não está aqui pretendendo que toda ferramenta humana, ou essas ferramentas que a gente está propondo, né, algumas questões da psicologia, outras as questões de outras ciências, que elas vão atender a demanda por elas mesmas. No final de tudo, o que eu entendo como cristão, que Deus usa todos os meios para alcançar todos, né, de todas as maneiras. E aquilo que a gente considera humano, no sentido de conquista humana, para mim, se é benéfico para o ser humano, é porque Deus fez aquilo. Deus opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Então, eu entendo que sempre nós, conselheiros cristãos, vamos entender que é Deus que pode fazer algo por alguém, me usando, né? Então, a gente sempre vai depender de Deus, sermos orientados e buscarmos a orientação de Deus para orientarmos as outras pessoas. Então, a gente foi pontuando isso, e aí, recapitulando já os pontos mais enfatizados, né, na aula passada, sobre a gente observar as pessoas de uma forma analítica, né? Mas não só nessa questão de analisá-la, mas sempre levar, a partir dessa observação da análise,
levar essa pessoa e provocá-la a realizar algo útil no seu comportamento, tá certo? Para que ela, de fato, possa mudar o comportamento a partir de um entendimento. Então, não é um adestramento, faça isso e faça aquilo. Nós não damos voz de comando para as pessoas apenas. Só quando é muito necessário, a gente identifica que ela vai ter grande dificuldade, então nós falamos, vá por aqui. Mas isso é muito peculiar, isso é muito pontual, né? O ideal é que nós possamos, juntos com essa pessoa, construirmos esse entendimento e para que ela chegue também naquela clareza, para que a partir daquela clareza, da conclusão dela, ela possa sim tomar aí uma atitude, né? Tomar uma ação. Então, essa questão aqui já é mais prático mesmo, tá? A gente sempre precisa estar atento ao estado emocional, né, das pessoas, dos aconselhados. A gente sempre precisa estar atento a isso, para que a partir daí a gente possa identificar a partir das falas, das emoções, a gente descobrir a fonte daquilo para tratar a fonte, porque a gente não pretende apenas lidar superficialmente com problemas das pessoas. Nós queremos fazer o que o Evangelho propõe, ir na raiz, arrancar aquela raiz, né, e de fato, a partir dali, plantar algo, mas com aquela outra raiz que estava fazendo mal, arrancá-la. A gente não pode querer plantar algo em cima que não foi tratado. Então, não é apenas sabe, como desencargo de consciência, que nós fizemos a nossa parte e falamos isso, aquilo. É caminhar junto com a pessoa de uma maneira que a gente se engaje naquilo e ela, de fato, possa estar sendo tratada, né? Coisa boa, tá vendo? A pastora Viviane está chegando aí também. Aceitação social, né, a aula passada, isso aqui é recapitulando ainda, tá? Aceitação social, a gente precisa trabalhar isso, né? A cobrança das realizações profissionais, como a pessoa gasta o tempo dela, como ela está respondendo à vida. A gente precisa identificar tudo isso para que a partir daí a gente possa reorganizar, né? Amados, não é segundo a nossa ótica. É por isso que é importante sempre a gente estar buscando, né, a fonte bíblica. Como eu falei para vocês, nem sempre citar a Bíblia, mas eu estou falando dos valores. Como que Jesus pensa aqui? Como que Jesus ele recomenda aqui? Como que Jesus propõe aqui? Então, sempre nesse ponto de vista, para que a gente possa estar não só emitindo as nossas opiniões particulares e não confundir o que nós faríamos naquele caso. Nós não somos o padrão para aquela pessoa. O padrão para aquela pessoa é Cristo. Isso é algo que a gente precisa pontuar. Então, assim, eu faria isso, então eu vou recomendar que essa pessoa faça isso, isso e aquilo. Não, amado. A gente não é padrão para ninguém. Absolutamente ninguém. Porque nós não somos o padrão de ser humano. Nós também precisamos nos encaixar no humano Jesus, né? Então, sempre nessa questão. A gente só precisa sempre oferecer, então, que eu coloquei aqui esses remédios que resgatem de orientação, ou seja, trazer de fato, né, uma resposta prática para a vida das pessoas. A gente precisa também compreender a compreensão, né? Não só da ordem. Bom, enfim, foi nessa tônica mais ou menos que a gente lidou com a aula passada, que a gente conduziu. Então, a partir daqui, dando continuidade, o meu próximo ponto, né, que paramos na aula passada, foi agora de dinâmicas subjacentes. Então, esse é o ponto que vocês quiserem anotar aí. Nós precisamos descobrir dinâmicas subjacentes. Em todo problema, há dinâmicas subjacentes, não mencionadas, que definem o que está acontecendo. Uma esposa pode ter expectativas. Então, na verdade, aqui, amados, o que é algo subjacente? É aquilo que vai contornando o que vai ao lado, né? Às vezes não é aquilo que a gente está enxergando como principal que está notório aqui. É aquilo que vai paralelamente, isso é subjacente. E, por exemplo, uma esposa pode ter expectativas a respeito de como o dinheiro deveria ser gasto, ou de como seu marido deveria servi-la. Então, são expectativas e a gente precisa entender essas expectativas e ir corrigindo isso. Assim, isso é muito peculiar. A gente precisa entender a dinâmica do casal, por exemplo, estou trazendo um exemplo de um aconselhamento de casal, de matrimônio. A gente aplica isso e adequa isso em outros aconselhamentos. Se é uma pessoa solteira, se é uma pessoa que está... Assim, eu só vou dando aqui alguns exemplos possíveis, só que, claro, a gente precisa, quando se deparar com o aconselhado, né? A Viviane disse que é o paciente, né? De fato é. Deixa eu ver aqui, que parece que
Alguma coisa tá... Ele entrou, mas não entrou. Ou talvez ela só entrou no áudio, né? A gente precisa sempre saber que quando a gente se depara com um caso, ele é único. Não tem como a gente querer aplicar isso aqui como regra, o que a gente está discutindo aqui. Aqui são, na verdade assim, insights, né? Os flashes e umas proposições. Cada um tem que, em cada caso específico, entender como que deve lidar com tudo isso que nós estamos aqui discutindo. E, amados, é fundamental que a gente depois possa rever tudo isso aqui. Muita coisa, né? Até para mim, eu não lembro de todo o conteúdo. A gente precisa sempre estar refletindo. São muitas coisas, são complexas. É algo que vocês vão precisar se interessarem pelo tema, né? Estudar, continuar estudando. Nós teremos mais 2 aulas apenas. Essa, se não me engano, é a sexta. Nós teremos mais 2, né? 8 aulas no total. E eu quero, nas últimas 2, propor já alguns temas polêmicos, tá? Para a gente já tentar ver se consegue, pelo menos, abrir a discussão para algumas coisas. Mas a gente não vai nem arranhar a demanda que existe, né, no aconselhamento. É só para a gente mesmo, assim, ver se a gente consegue perceber o quanto tem para que a gente se empenhe, né, para a compreensão. Então, assim, expectativas, por exemplo, que a esposa tem. Ela pode também temer, frisem, expectativa e temer. Ela pode temer que ele a abandone, né, ou vai abandonar, como, por exemplo, seu pai fez com sua mãe. É que a Viviane, ela deu esse exemplo, né? Ela deu, na verdade, o testemunho da vida dela. Então, como que, só para a gente entender, né, esse desdobramento que tem na vida da pessoa, quando ela tem tal comportamento e tem medo, por exemplo, desse abandono do marido. O que aconteceu? De repente, isso é um reflexo dessa figura masculina que ela tem, que não teve no pai, que talvez abandonou a mãe, e ela teme ser abandonada da mesma forma, e vive com medo, né? E esses sentimentos, eles vão fazendo mal de alguma maneira, porque a gente não se desenvolve como ser humano e nem nas relações. Expectativas erradas, o medo gerado, né? Isso vai distorcendo, na verdade, a nossa relação, as nossas relações com as pessoas e aí mais próximas, né? Cônjuges, filhos e etc. Então vamos lá. Anotaram aí, ou frisaram o medo, né? O medo que ela tem, por exemplo, de ser abandonada pelo marido, como talvez o seu pai fez. Hipoteticamente, a gente está tratando aqui. Pode ter um senso de direito, frise essa palavra direito também. Então, nós vamos falar aqui de 3 coisas: expectativas, medo, né, temor e direito. Então, pode ter um senso de direito de que seu marido lhe deve uma casa enorme, um ótimo carro, roupas lindas. Né, irmão? Essas relações, eu chamo de relações mercantilistas, onde a gente se relaciona com as pessoas para ter daquela pessoa algo que me interessa, e aí, às vezes, vira um jogo, né? E a gente vê o relacionamento, na verdade, com ônus e bônus, com benefícios e malefícios. Quando isso é medido de uma maneira saudável, sim, tranquilo, a gente precisa avaliar, muitas vezes, que um relacionamento faz muito mais mal do que bem. Então, a gente precisa entender, isso está gerando morte e vai gerar morte para toda a família, a gente precisa ter cuidado para avaliar e ver, né? Mas eu digo assim, nessa questão de que é mercantil mesmo, é mercado. Eu te dou se você me der, eu te dou e você não me dá na mesma proporção em troca, então vai ter conflito. Então é uma troca de serviço, né? Tem gente que casa e tem como uma troca de serviço. Então se ele não faz, eu também não faço. Né? E vice-versa. Se eu invisto na vida do meu filho e ele não dá retorno, então eu me arrependo de ter investido. Investi tanto nesse menino e não está me dando. Olha só que esse menino gerou para mim, que essa menina gerou para mim. Investi tanto na vida, esperando que ele fosse corresponder e não correspondeu. Aí vem, né, aquela questão assim, não devia ter investido, não, amados. A gente não lida assim com os nossos filhos, por exemplo, e nem com as nossas relações. O investimento não é para ter algo lá na frente, né? Não é nesse sentido. Nós investimos porque devemos investir, seja tempo, né, seja de investimento financeiro. Então, tudo isso
é algo que deve ser feito com um senso, não de retribuição no futuro, porque senão isso pode ser frustrado. É uma expectativa que a gente lança. Eu vou investir na vida desse menino, porque esse menino aqui vai ser minha aposentadoria. Vou ver se ele consegue ser um engenheiro, né? Porque do jeito que está, não vou me aposentar mesmo, porque a aposentadoria acabou no Brasil. Então, vou ver se eu invisto na vida desse menino. Aí esse menino faz tudo aquilo, consegue entrar no mercado de trabalho, aquela coisa toda. Aí vem a mulher e leva esse menino embora, ele constitui a família e fica o pai lá frustrado, a mãe lá frustrada, né? Então, a gente precisa lidar muito bem com essas questões, amados. Amadas. Só tem manda aqui, né? Vamos lá. Então, essas expectativas. Filhos, eu estou falando aqui dessas expectativas que são geradas de uma maneira errada. Filhos perfeitamente comportados, né? A gente percebe isso na vida das pessoas, que elas exigem assim. Lembra que eu falei da aula passada? A gente, às vezes, procura ter uma performance social, ou seja, que a gente sempre tem que mostrar que a gente está fazendo melhor e a gente precisa mostrar um resultado. Não sei se vocês lembram aí desse ponto que nós falamos. Então, essa questão. Aí a gente pressiona muito, né, as outras pessoas. Pressiona demais. Então, assim, esse filho, se ele não se comportasse, quem nunca? Aí, as três, todos nós aqui temos filho, né? Assim, público, fez a gente passar uma vergonha porque teve um comportamento que a gente não ensinou aquele menino. E gera uma raiva tão grande. Dá vontade de dar uma pisa. Quem sabe o que é pisa? Pisa. Sabe o que é pisa, né? Dá uma pisa naquele menino. Porque, na verdade, não é só que ele fez alguma coisa errada. É porque ele está nos frustrando porque a gente quer mostrar uma performance social. E a gente dá conta de criar aquele menino. E não pode mostrar aquilo no meio de todo mundo. Né? Então, essa exigência. E aí a Bíblia tem um texto muito interessante lá em Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler juntos esse texto? Efésios, capítulo de número 6, versos de número 1 e 2, se não me falha a memória. Paulo vai tratar sobre isso, a respeito desse peso, né? Vocês sabiam que os pais, aqui tem as mães, né? As mães precisam ser submissas aos seus filhos, né? Vocês sabiam disso, que a Bíblia ensina isso? Não? 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 Vocês não sabiam que a Bíblia ensina isso? Que as mães, não estou falando das mães porque tem as mulheres aqui, precisam ser submissas aos seus filhos da mesma forma que os homens precisam ser submissos às suas mulheres. Né? Olha, percebe que, pelo menos eu estou tendo a expressão, a cara de vocês assim está meio, ué, calma aí, já começou a colar as placas desse professor? Deu tilt na cabeça dele? Tá loucão? Não, calma aí. É porque a ideia de submissão, a gente tem um conceito errôneo, né? Submissão não é questão de você ser subserviente. Falei isso na aula passada. É a tarefa. Então, nós devemos cumprir, estar debaixo da nossa tarefa como pais em relação aos filhos. E olha o que o texto diz aqui, então, no capítulo de número 6, de Efésios. Veja bem, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Ótimo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Coisa boa, submissão dos filhos. Agora, veja bem em relação os pais em relação aos filhos. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha que coisa interessante. O texto aqui, ele vai trazer, então, a submissão dos pais em relação aos filhos. Criar eles na doutrina, né, na admoestação do Senhor e não provocar a ira deles. Tem... Opa, alguém tá... Quem que é que está mandando? Alguma coisa aqui? É tu, Caio, hein? Está mandando algum texto ou não? Vou colocar aqui no chat, né? Daqui a pouco é que eu tenho dificuldade de ler aqui e falar ao mesmo tempo. Você sabe que eu sou homem, né? Sou homem. O homem faz uma coisa cada vez. Não é tu, não, né? Não, mas pode ir para frente. Eu só coloquei o significado da submissão. Ah, ótimo. Obrigado. Sim, olha que coisa boa. Então, depois a gente vê aqui no chat. Tá? Mas se quiser falar aí, já me ajuda. Então, veja bem. Dependendo da versão, vai estar assim... Não impor sobre os filhos uma carga demasiadamente pesada para que eles não se desanimem da vida, ou que ele não desmaie, né? Essa falência
ou esse desfalecimento do ânimo, porque o pai coloca uma pressão absurda no filho. Então, às vezes, essa questão de querer filhos perfeitos, comportados, não existe, mesmo porque nós não fomos esses filhos. Não tem como primeiro, cada pessoa é uma pessoa, e ela tem a sua personalidade, o seu temperamento, né? A gente não pode exigir, por exemplo, numa casa onde tem 2, 3 filhos, que eles possam ser iguaizinhos. 4 aí, né, cara? 4. Tem diferença entre um para outro, de personalidade, de temperamento? Tem, não tem? Com certeza. Tem gêmeos, não. Tem gêmeos. Não tem, né? Mas, no nome de Jesus, o outro que vem aí, o próximo vai ser gêmeos. Então, você vai para 6. Em nome de... E o Senhor faz milagre. Nem quero saber se teve a medicina aí. Milagre. Receba em nome do Senhor. Então... Está amarrado. Tá amarrado, não. Eu sei que a medicina vai amarrar. Ela vai ficar dura, vai lá, cortado pedaço. Então está amarrado em nome do Senhor, né? Então, veja bem, então, cada ser humano é um ser humano peculiar, né? Então a gente precisa respeitar, por exemplo, eu tive dificuldade com o meu primeiro filho, o segundo já é mais privilegiado, porque a gente errou no primeiro, né? Fez a experiência com o primeiro, bateu sem necessidade, exigiu sem necessidade, e eles têm uma reclamação para nós, né? Ah, você não fez assim comigo, né? Esse aqui tá mole, aquela coisa toda. Mas, né, a gente vai aí aprendendo porque não tem a cartilha. Então, a gente tem essa questão. Então, assim, não, porque você tem que fazer isso, tem que fazer... Até eu entender que ele também era uma pessoa. Ou seja, com gosto, com paladar, né? Preferências, né? Que ele tem escolhas e todo ser humano tem direito de ter. Então, ele não precisa gostar de basquete como eu gosto. Embora eu acho que o menino, assim, sabe, pela estatura, nossa, 13 anos, 1,82 m, tinha que entrar na escolinha, né? Tinha que ir lá. Eu querendo ter essa altura dele na cidade, não tive e tal. Eu acredito que o menino devia desfrutar mais daquilo que eu acho que foi a infância verdadeira, contato com a terra, bola de gude, pipa, peão, futebol, bicicleta, saindo ralando o joelho no meio da rua, né? Mas não é isso que ele gosta. Não é. Eu vou fazer o quê? Tentei, né? Impressionar ele, ou seja, colocar essa impressão minha, né? De infância, mas não é. Quer dizer, eu gosto de tal coisa, ele não gosta. Meu filho, isso aqui é uma delícia. Eu não gosto, pai. Eu vou fazer o quê? O menino tem paladar, não é igual ao meu. Ele não gosta de tal roupa. Enfim, é uma pessoa e a gente precisa respeitar isso. A gente muitas vezes quer fazer no outro um outro nós, ou um outro eu. Isso, por exemplo, no relacionamento é horrível, porque você anula uma pessoa e quer que ela pense como você pensa, goste do que você gosta, né? Se comporte da forma que você se comporta. Então, se você dorme tal horário, você quer que ela também durma. A mulher geralmente gosta de tomar banho bem quente, né? Sei que tem esse que tem essa água queimando, pelando, né? Via de regra, estou colocando aqui um negócio mais ou menos. E o homem não, e tal. E às vezes a mulher quer dormir com aquele cobertor no verão de 50 graus, e o homem não. Então, então cada um tem, né, as suas... Trocaram meu marido, gente. Trocaram meu marido. Inverteram os papéis aí, mas vai só pro barco. Olha aí, tá vendo? Então já não é uma regra para você, né, cara? Como não é uma regra para ninguém, porque isso diz respeito à peculiaridade das pessoas, a pessoa, né? Diz respeito a ela. E a gente não pode cometer um pecado. Que pecado é esse? Já basta um de nós no mundo. A gente querer reproduzir outro de nós no mundo, o mundo não merece outro de nós. Né? O mundo não merece que a minha esposa seja igual eu, porque já basta eu para esse mundo. O mundo já quase não estava me suportando. Imagina eu querer que minha esposa seja da mesma forma. E os meus filhos, então? Que a gente tenha, né, queira reproduzir dele as nossas frustrações. Ah, o que eu não fui, tu vai ser, meu filho. Não. O filho pode dizer, pai, passou, já era, perdeu a tua oportunidade, agora é a minha vez na vida. Né? Então, a gente tem essa questão de projetar nos filhos as nossas frustrações. Cada um tem aí a sua oportunidade na vida. A gente não pode fazer com que o outro... a religião faz isso, né? Que é fazer soldadinho de chumbo. Então, se você pensa fora
na caixinha você já é ali podado de alguma maneira, né? Amputado de alguma maneira. E aí, né, nas relações a gente não pode ter esse comportamento. Então, a gente precisa entender para, inclusive, orientar essa pessoa, porque muitas vezes, vai ter mais um minutinho aqui caindo e eu retorno, tá? Só para avisar vocês aqui. Então, assim, a gente não pode fazer com que, aliás, a gente precisa entender, a gente precisa levar essa pessoa ao entendimento, fazê-la entender que ela não pode fazer isso com outra pessoa. Então, a gente está tratando esta pessoa. E ela precisa entender que o problema, de fato, está nela, embora possa haver potencialização ou contribuição de um externo, né, que possa provocar aquilo nela, mas ela tem que entender que aquilo precisa ser resolvido nela. A transferência da culpa, isso é muito antigo. Então, quando Deus chegou para o homem, aconteceu, Adão? O que fez isso? A mulher que tu me deu, Senhor. Então, né? Esse negócio de transferir a culpa, isso é muito antigo. É Adão. Colocar a culpa no outro. Falar, a mulher que o Senhor me deu. Olha a mulher que o Senhor me deu. Pequei porque a mulher que o Senhor me deu não é